Gente, boa noite a todos. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou docente e coordenadora do curso de Pedagogia Presencial do Unicep. Primeiramente, a professora Maria Cristina e eu queremos agradecer a participação de vocês e dizer que é a primeira vez que nós estamos fazendo um simpósio nesses moldes, né? Então, alguns defeitinhos irão acontecer, mas a gente pede desculpas e a gente vai tentar organizar da melhor forma possível, tá bom? Procuramos escolher temas importantes e atuais que merecem nossa atenção em um momento tão delicado do qual nós estamos passando, né? Então, hoje nós teremos a palestra com o professor Dr. João Virgílio Tagliavini, que é da UFSCar. Amanhã nós vamos ter uma palestra com a professora Roseli Mello, que também é da UFSCar. O professor João vai falar sobre metodologias ativas, desculpa. A professora Roseli irá falar sobre violência contra a mulher. Aí depois nós teremos, na quinta-feira, a palestra com a Carolina Arcari, que ela é pedagoga e escritora, ela escreveu aquele livro Pipo e Fifi, que fala sobre abuso sexual de crianças, né? E na sexta-feira nós vamos ter a palestra com a pedagoga Elisa Machado, que vai falar sobre educação antirracista. Tá? Agora eu vou ler para vocês um breve, mas bem breve, uma apresentação do professor João Virgílio. Tá? Então, o professor João Virgílio é associado no Departamento de Educação da UFSCar e credenciado no programa de pós-graduação em Educação, na linha de História, Filosofia e Sociologia da Educação. Fez mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Educação pela UFSCar e pós-doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Ele pertence também ao Banco de Avaliadores do INEP. E, entre outras tantas, né, titulações que ele tem, ele também fez 3 estágios de pós-doutorado. O primeiro foi na Faculdade de Educação da Unicamp, o segundo, a Faculdade de Direito de Recife, e o terceiro, na Faculdade de Direito da UFBA Federal da Bahia. Então, eu passo agora a palavra para a professora e doutora Maria Cristina Braga Tagliavini, que também é coordenadora do curso de Pedagogia EAD, e também, né, é a diretora, nossa diretora acadêmica. Maria Cristina, professor João, sejam bem-vindos, e muito obrigado pela participação de vocês no nosso simpósio, tá? Eu vou sair agora e deixar a palavra para a doutora Maria Cristina. Obrigada, seja bem-vinda. Boa noite para todo mundo. Quem imaginava que nós estaríamos, né, num momento como esse, fazendo um simpósio de uma maneira tão diferente como essa? Esse ano está sendo um ano extremamente desafiador, principalmente para a área da educação. A educação jamais se viu numa situação como essa, num momento desesperador, depois de um momento de busca de caminhos e agora de um momento muito rico e, de certa forma, transformador. Por que eu falo isso? Porque a tecnologia, se nós não estamos próximos fisicamente, não estamos nos abraçando, não estamos nos cumprimentando fisicamente, nós estamos muito próximos e isso quem possibilitou foi todo esse avanço tecnológico. E a gente vê que a tecnologia, principalmente as tecnologias digitais, elas, assim como toda a construção humana, ela tem o seu lado bom, ela tem o seu lado de grande desenvolvimento para a humanidade, um desenvolvimento que a gente nem tem noção onde nós vamos parar, e também sabemos que tem, né, o seu lado que não é tão bom, mas que também é transformado pelo homem. É o próprio homem que determina se esse ambiente é bom ou se ele não é bom. Hoje, nessa noite de primavera quente, cada um está na sua casa. E na sua casa,
parecendo que está sozinho, mas nós estamos todos juntos. Eu vi aqui colegas que desde de março que a gente não se vê. E eu estou me sentindo muito próximo desses colegas. E principalmente porque nós vamos conversar, vamos debater, vamos ter a exposição de algumas ideias e depois a gente vai fazer, né, a transformação dessas ideias em conhecimento. É o momento que a gente para ouvir pessoas que não estão conosco no dia a dia, mas que vêm trazer o que a gente chama de luz para as nossas discussões. A de hoje é uma discussão tranquila, mas a dos dias seguintes são discussões que possivelmente elas tragam para a gente questões que a gente não pode esconder, não pode jogar para baixo do tapete. São desafios, e desafios para os educadores. Todo educador hoje tem que ter, né, esses temas, pelo menos, se não vier, né, a lidar diretamente com eles, mas pelo menos que tenha um posicionamento a respeito deles. Que saiba se colocar no papel do outro, na vida do outro, para ver o que as pessoas sentem e o que elas vivem. E estar atento o tempo inteiro, para que quando surgirem essas questões, a gente tenha e saiba tomar posicionamento diante delas. Tenho certeza que as pessoas que irão aqui durante essa semana para nos cutucar, para nos tirar do lugar comum, para nos desafiar a pensar, elas serão pessoas que foram escolhidas por isso, que lidam, né, com essa temática o tempo inteiro e vêm nos ajudar a entender melhor cada uma das questões. Espero que vocês aproveitem, espero que todos os colegas de trabalho também utilizem a partir dessas discussões, em suas aulas, em seus programas, essa temática que tanto nós estamos carentes de discutir e de melhorar, principalmente as nossas atitudes, as nossas ações e os argumentos que nós temos que ter. É um bom trabalho para todos nós. Agora o professor João entra para conversar conosco e estaremos aqui juntos, refletindo para melhorar cada vez mais a nossa formação. Uma boa noite a todos nós. Pronto. Boa noite a todos. Está me ouvindo, Cristina? Sim? Tá bom? Ah, sim. Posso continuar, então. Boa noite a todos, a todas. É com muito prazer que eu vou contribuir um pouquinho, compartilhar um pouco com vocês algumas ideias, alguns pensamentos, algo a respeito da educação, né, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, tempos, a Cristina disse, são difíceis e são desafiadores, e nós estamos aprendendo muito. É claro que nós sofremos com aqueles que sofrem, com 150 mil pessoas que perderam a vida e tantas outras que choram por elas, mas a nossa vida continua e nós vamos aprendendo e vamos enfrentando esses desafios. Em 1992, mais ou menos, eu participei de um dos primeiros congressos de informática e educação no Anhembi, em São Paulo. E um dos palestrantes contou a seguinte história. Naquele tempo, o computador, os computadores pessoais e a conexão na internet, que estava no início, eram muito caros, era só para algumas pessoas que tinham condições de ter acesso. E o filho de um industrial pediu para o pai dele, falou, pai, eu quero ter um computador em casa e eu quero me conectar na internet. E naquele tempo tinha que colocar uma torre, tinha que colocar uma antena, a conexão era cara, enfim.
Aí o pai atendeu ao filho e lhe deu um computador e deu a conexão à internet. O filho entrou no quarto dele, fechou a porta, ligou o computador, entrou na internet e descobriu que ele podia se comunicar com o mundo todo, pois era uma rede mundial de computadores. Só que quando ele descobriu que podia se comunicar com o mundo todo, ele também descobriu que não tinha o que comunicar, o que falar. Pois ele tinha apenas a tecnologia, mas não tinha conteúdo, não tinha cultura, tinha dinheiro, mas não tinha cultura, não tinha formação. Ele nunca tinha lido um livro, ele não se preocupava em conhecer as coisas com mais profundidade, e ali ele sentiu o vazio, sentiu-se praticamente inútil. Nós estamos vivendo um tempo em que as tecnologias, hoje, muito mais do que 1992, já se vão 10, 20, 28 anos praticamente. A tecnologia evoluiu demais, tanto na parte dos equipamentos, quanto na parte dos programas, na parte da conexão. E principalmente nesses últimos tempos, por causa da pandemia, inclusive, nas tecnologias de comunicação e informação. Nós ainda temos muitas dificuldades, ainda temos muitos obstáculos, estamos aprendendo, às vezes apanhamos, às vezes a câmera funciona, às vezes não funciona, às vezes a gente ainda não consegue lidar direito com as coisas, a conexão cai, etc. Mas avançamos muito. Hoje, por exemplo, eu coordenei um simpósio de direitos humanos dentro de um congresso internacional de direitos humanos, cuja sede presencial é Coimbra, a Universidade de Coimbra. Se nós pudéssemos viajar, ou se o congresso todo fosse presencial, nós estaríamos lá. No entanto, aqui da minha casa, eu e mais o Plínio, lá de São José do Rio Preto, nós coordenamos esse simpósio. 5 pessoas apresentaram trabalhos, belíssimos trabalhos, sobre direito à educação, e mais umas 20 pessoas presentes na sala. Cada uma de um lugar. O Miguel, que coordenava a parte técnica, estava lá em Coimbra, perto da universidade. Outra estava em Barra Bonita, outra em Araraquara, São José do Rio Preto, Uberlândia, eu aqui em São Carlos. E outros em outros lugares. Pois é. Então, hoje nós pudemos fazer um simpósio, cada um apresentou seu trabalho, depois nós discutimos, aprofundamos, conhecemos mais coisas, tudo por intermédio dessa tecnologia de comunicação e informação. Não foi tudo às mil maravilhas, no início foi um pouco difícil, a conexão caía, depois acertou, aí fomos bem até o final. Foi excelente, foi muito bom. Depois que eu terminar aqui essa palavra com vocês, eu ainda tenho uma aula às 9 horas com meus alunos lá da UFSCar, sem sair aqui de casa. E essas tecnologias de comunicação e informação nos possibilitaram caminhar muito, dar muitos passos. Por exemplo, eu vou ter uma aula daqui a pouco com os meus alunos de licenciaturas sobre o direito à educação, aquela disciplina que tinha o nome de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Hoje, nós vamos estudar a legislação ou o direito em relação ao ensino médio. Com essas tecnologias todas, eu já gravei o vídeo, eles têm um vídeo curto, uma síntese da matéria, eles já receberam o texto, já faz tempo, desde o início do curso. E hoje, para o nosso encontro, que nós chamamos de sala de aula invertida, que é uma das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, eles vão participar comigo de uma conversa sobre o capítulo que fala do ensino médio. Eu não vou expor a matéria, porque eles já viram o vídeo e já leram o texto que eu encaminhei para eles.
E nós aproveitamos mais porque discutimos trechos de filme, que eu também pedi para eles assistirem. Eles tiram dúvidas sobre a matéria, assim como vocês estão fazendo com tantas aulas, né? Na Unicep, como outros lugares, outros que estão participando desse simpósio. Então, nós temos que avançar. Agora, para avançar, nós temos que estudar, nós temos que aprender bastante, nós temos que nos dedicar. Eu, às vezes, vejo assim, um professor um pouquinho mais maduro, dizendo assim, isso não é do meu tempo, isso não é para mim. É sim. É sim. Eu estou praticamente para me aposentar na UFSCar, já passei de todos os tempos, até das novas leis aí que exigem, né, idade, etc. E eu estou todos os dias eu estou aprendendo, eu estou procurando, estou pesquisando, estou pedindo orientação para os outros, estou fazendo curso e estou aprendendo. Então, nós vamos aprender sempre. Tá? Não tem idade, não tem tempo. Meu tempo passou, eu não sou dessa época. O que está acontecendo agora, gente, é o seguinte. Quando nós tivemos a nossa primeira alfabetização, foi uma alfabetização visual, né? Motora, aquela alfabetização tradicional. Do A, B, C, D, do B a Bá, como se diz, ou uns fizeram pela cartilha, outros por outros métodos e tal. Tudo bem, somos alfabetizados, nós lemos, conseguimos ler e entender um texto. Agora, somos desafiados a uma outra alfabetização, que é a alfabetização digital. Alguns têm, digamos assim, o privilégio de nascer nessa era e de serem aquilo que se chama nativos digitais. Já nascem mexendo com celular, com equipamentos, com relógio eletrônico, com o computador, com a internet, etc. Com televisão conectada à internet, coisa que nós não imaginávamos. Quando ligávamos a nossa Colorado RQ, quem é mais velho vai se lembrar disso, quando ligávamos a nossa Colorado RQ, que não era colorida, era branco e preto, e não tinha controle remoto, e tinha 4 ou 5 canais apenas, né? Não tinha mais nada para assistir na televisão, branco e preto. Muitas vezes tinha que ficar, muita gente colocou bombril na antena para poder pegar os canais. Era aquilo que existia. Hoje, os nativos digitais entram na TV por internet, na Smart TV e, bom, tem um mundo aí à sua disposição, tem Netflix, tem internet, tem YouTube, enfim, não sabe nem o que vai assistir. E nós temos muitas oportunidades de aprender muitas coisas boas nessa época. Mas para poder usufruir dessas coisas, para poder usufruir dessa cultura, como diz um grande educador italiano, o Mário Alighiero Manacorda, para usufruir os bens da cultura é preciso estudar bastante. É preciso compreender aquilo que você está ouvindo, que você está vendo. E para isso é preciso estudo, é preciso pesquisa, é preciso ler. É preciso dar atenção, né, àqueles professores que nos formam na área de fundamentos, em que entram filosofia, sociologia, antropologia, história, economia, etc. Tudo isso nos dá uma bagagem, uma possibilidade de poder interpretar o que está acontecendo. Metodologias ativas de aprendizagem, nós vamos apresentar aqui nós temos aí uma meia hora, um pouquinho mais, nós vamos apresentar algumas ideias apenas, e eu vou dizer para vocês que a professora Ana Cláudia tem autorização para compartilhar com vocês o texto, porque no texto que nós escrevemos, eu e a Cristina, tem bastante informação, está numa linguagem coloquial, fácil compreensão, e diversos links e orientações e indicações, se você quiser aprofundar em algum desses temas. Eu vou apresentar, então, apenas assim, o geral é aquilo que dá para a gente fazer num tempo desse. Tá? É melhor a gente aproveitar bem um tempo curto do que cansar o pessoal
com um tempo longo de exposição. Depois, aí as pessoas continuam pesquisando, continuam procurando, né? Continuam procurando saber. Eu vou pedir para a Michele, se estiver ouvindo aí, ou para a Ana Cláudia, compartilhar o arquivo para mim, o arquivo que eu enviei, que é sobre, o tema é metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias de informação e comunicação, a ousadia de avançar com qualidade. Professor, ele já está carregado embaixo da sua foto. Embaixo da minha foto. Embaixo da câmera que a gente testou hoje. À direita? Isso, encontrou? É isso. Tá aí, né? Tá sim. O professor já é apresentador, para passar também, tá bom? Tá. Agora, aquele sistema de ampliar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. De manhã eu consegui fazer, né? Aqui pegou a tela inteira, só que eu estou no outro computador, agora eu não sei. Não está ampliando, né? Não está ampliando. Não, né? Não. Tá. Hoje de manhã a gente conseguiu ampliar. Não sei porque que esse programa aqui não amplia. Não está nem aparecendo. Tá. Eu vou tentar ampliar no outro computador, tá bom? Você compartilhou, né? Vai conversando. Um minutinho só, então eu vou. Aqui, ó. Ver a apresentação. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui amplia, ó. Deixa eu achar aqui a tela inteira. Aqui à direita, né? Full screen. Tudo bem. Então, gente, é o seguinte, olha. Obrigado, boa noite. Eu queria apresentar para vocês, assim, logo de início, isso aqui, olha. Tá? Rapidinho. Aí dá para ler, né, Cristina? Aí dá para ler, Cristina? Ah, para ler, sim. Então tá ótimo. Então vamos lá. O ensino tradicional, o que nós tivemos até agora, sempre tivemos, sempre foi assim, né? E as pessoas acham que é assim que tem que continuar sendo, que é o que nós chamamos de ensino tradicional. Qual é a do ensino tradicional? Olha aqui, ó. Primeiro, ele é centrado no mestre. Professor, aquele que fala, que ensina, né? Aquele que você tem que ficar prestando atenção nele. Ele é fragmentado. O ponto do dia. Quantas vezes o professor chega na sala de aula e fala assim, o ponto de hoje é esse? Outra coisa, ele foca na memorização. Eu tenho que aprender para memorizar, para devolver no dia da prova aquilo que eu memorizei e que depois eu vou esquecer. Tá? Aí vem a fase do esquecimento. Ah, já tirei, já. Pois bem. Qual é? Nós temos a proposta então, de uma metodologia ativa de aprendizagem. Só que, quando nós começamos ao novo, nós corremos o risco de cair em armadilhas. Primeira armadilha, pragmatismo tecnicista. Significa, pessoal, o seguinte, aquilo que eu disse a respeito daquele menino que ligou o computador, estava na internet e não tem que comunicar. Só o equipamento não resolve se a pessoa não tiver o conteúdo. Então, não é o equipamento que vai resolver a questão da educação. Não é só a técnica, ela ajuda, mas só ela não resolve. Segunda coisa, segunda armadilha, o saudosismo. Saudosismo é o seguinte,
Não vamos para as tecnologias, não vamos avançar, não vamos modificar, porque antigamente, sim, é que a escola era boa. Claro que nós perguntamos, boa para quantos, boa para quem, né, o que ensinava, etc, etc. Tá? Terceira coisa, o democratismo absoluto seria, então vamos mudar a educação, em que o estudante vai estar no centro, o aluno vai estar no centro, ele que resolve tudo, ele que sabe tudo. Não é assim. Não é assim. A educação tem, o professor continua tendo um papel importantíssimo, embora nós precisamos entender que o foco da aprendizagem é no estudante. Aumenta aí, vamos ver. Uma outra armadilha. O pessoal não está aprendendo direito, precisa aumentar os cursos. Ensino médio precisa ser em 4 anos, a pedagogia precisa ser em 6, o direito precisa ser em 8, e assim por diante. Óbvio que não é isso que vai resolver, até porque, se a escola não for boa, aumentar o que não é bom não vai resolver muita coisa. E a pior de todas as armadilhas é a exclusão. São aqueles que dizem assim, nós colocamos muita gente na escola, agora está aí, a escola decaiu, né? Muita gente entrou no ensino superior, por isso que está essa situação ruim. São aquelas pessoas que pensam na exclusão, que pensam que a educação é só para uma pequena elite. Isso também não resolve o problema da educação. Então, digamos que, se nós conseguirmos superar essas armadilhas, então nós podemos começar algo novo. Vamos um pouquinho para frente, eu vou apresentar para vocês alguns pontos, então, disso que pode ser novo. É um novo que às vezes não é tão novo, tá? Por exemplo, uma metodologia da aprendizagem baseada em projetos. Algo que a escola vai combinando com os alunos, vai fazendo, vai desenvolvendo, vão construindo relatórios, portfólios, planejando, buscando soluções, etc. Uma forma de desenvolver bastante o aprendizado. Essa... inteiro na tela, a gente Exato. Estão me dizendo aqui que se eu deixar inteiro na tela, quem está assistindo consegue aumentar e diminuir. Então, eu aumento aqui o que der e o resto vocês aumentam, tá? Então, vamos lá. Aqui neste quadrinho, então nós temos aqui aprendizagem baseada em projetos. Claro que não é fácil também. Tem que ter o projeto tem que ter um conteúdo significativo, tem que ter um bom planejamento, calendário, infraestrutura, inscrições, etc. Tem o momento da execução, como vai ser feito com compromisso, criatividade, pontualidade, avaliação constante. A avaliação final, que vai resultar num relatório, e a divulgação desse resultado final do projeto. Aqueles que quiserem ter mais noção, mais ideia tal do que essa metodologia baseada em projetos, aí vocês podem depois ter acesso a esse artigo, né, e se aprofundar com todos os links e tudo o que tem aí para ajudar, né, a compreender o que é isso. A sala de aula invertida. A sala de aula invertida é aquilo que eu disse para vocês da aula que eu vou dar daqui a pouco. Eles já tiveram o vídeo, já tiveram o texto para ler. Agora, o que nós vamos fazer na hora da aula? Nós vamos conversar sobre aquilo, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos aprofundar alguns pontos, os próprios alunos levantam. Olha, professor, isso aqui foi mais importante. Isso eu não sabia até hoje. Como é que eu posso resolver questões do direito à educação em relação a isso? Na sala de aula invertida, vocês já estão conhecendo, principalmente agora, que nós somos obrigados a adotar essas metodologias de comunicação e informação. Eu diria para vocês que agora sim, com essas tecnologias, nós temos muito mais facilidade de fazer a sala de aula invertida, porque é possível compartilhar com todos. Se você está numa plataforma, a qualquer momento você pode acessar o seu material.
É claro que a gente já fazia alguma coisa de sala de aula invertida, não é novidade. Tá? Por exemplo, na pós-graduação ou mesmo na graduação, mas principalmente na pós-graduação, a nossa sala de aula invertida era assim: a gente tirava xerox dos textos ou indicava para pegar livro na biblioteca, colocava os textos lá no setor de fotocópias, pedia para os alunos lerem antes da aula para debater o texto em aula. Isso é a sala de aula invertida, de alguma forma. Tá? Hoje, as condições da informática nos ajudam muito mais a fazer essa sala de aula invertida. Tá? Na sala de aula invertida, vejam aí, o trabalho começa em casa, os estudantes pesquisando na internet, lendo, etc. Na sala de aula, em grupos ou individualmente, vão debater e aprofundar os temas estudados e voltam para casa para aprofundar os conhecimentos, para tirar as dúvidas, aquilo que não pôde resolver em aula. Quem quiser aprender de fato, pode fazer isso que vai aprender. E os professores que organizaram o ensino assim vão avançar bastante. Também uma coisa que é conhecida antiga, mas que agora pode ser incrementada também por meio das tecnologias, é a aprendizagem em equipe, ou team-based learning. Aprendizagem em grupos. Hoje dá para fazer essa aprendizagem, por exemplo, com os arquivos em Word compartilhado, um outro arquivo compartilhado, até arquivo de PowerPoint, etc., compartilhado, em que cada um vai fazendo a sua parte e tudo fica registrado, o que cada um fez. Então, é possível avançar também dessa forma. Não é? Vamos adiante. Deixa eu tirar aqui, entrou um menu aqui. É isso. Vamos aqui para o próximo. Aqui tem uma imagem essa imagem que eu gosto dela, porque a primeira vez que eu vi essa imagem foi num sindicato, lá em Matão, Sindicato dos Metalúrgicos. Eu ia com meu pai lá no sindicato, às vezes eu dava uma palestra, ele ia dar uma palestra, alguma coisa lá, e tinha essa imagem aqui. Os dois burrinhos estão diante de dois montes de capim. Primeiro eles se esforçam, se matam para cada um pegar a sua parte. Até que eles, não conseguindo nada, eles se questionam e resolvem que, se os dois forem juntos para o monte de capim da esquerda, eles conseguem comer e depois eles vão juntos para o monte de capim da direita. Isso é aprendizagem por meio de colaboração. É simplesmente isso. E agora, uma outra ideia é a aprendizagem com os pares. O que é aprendizagem com os pares? Com os iguais. É o professor incentivar com que os alunos entre si troquem o conhecimento, tá? Para depois poder compartilhar com os outros, que é o que nós vamos ver logo em seguida. Um outro método é o chamado método de caso. Esse método de caso é muito conhecido em algumas áreas, como, por exemplo, na administração, no direito, pode ser na educação também, questões de alunos, questões de aprendizagem, questões de alunos especiais, questões de todos os tipos, questões de disciplina na escola, etc. Casos, né, que podem ser discutidos e que os alunos podem ser convidados com base num suporte teórico, apresentar possíveis soluções. E isso envolve todo o conhecimento, envolve a teoria, envolve a técnica, envolve o relacionamento entre as pessoas, entre os que estão buscando a solução, etc. É uma forma muito boa de se fazer a aprendizagem. Esse método de caso é basicamente aquele learning by doing, aprender fazendo. Em seguida, nós podemos ver uma metodologia, que é essa aqui: pensar sozinho, em duplas e compartilhar.
Eu vou mostrar para vocês o desenho aqui embaixo, tá? Fica mais fácil de compreender essa metodologia. Tá aqui, ó. Fiz um desenho aqui bem simplesinho. Então, o professor apresenta uma questão, um problema, algo para ser refletido, e dá lá 5 minutos para pensar individualmente. 5 minutos. Bom, pensou individualmente, aí em duplas, eles são convidados a conversar sobre o que cada um pensou individualmente. Aqui já começa a troca. Começa a troca, né, nesta conversa. Por fim, essas duplas, né, dupla a dupla, são convidadas a expor para toda a sala o que conversaram. É claro que, pelo fato de estar em dupla, mesmo aqueles que são mais tímidos, que quase nunca se manifestam em sala, seja em sala virtual, seja em sala presencial, vão ter mais condições de se manifestar, porque vai ter um apoio do colega que pensou junto, que compartilhou. Certo? Aqui vem uma outra metodologia, essa praticamente não é apenas uma metodologia. Essa daqui diria até que é um paradigma. Eu participei de uma banca na PUC de São Paulo, de uma amiga nossa, e ela defendeu a ideia do PBL não como uma metodologia, mas como um novo paradigma de educação, de ensino-aprendizagem. Qual é a grande importância do PBL, né, da aprendizagem baseada em problemas? É a seguinte: primeiro apresenta uma situação problema. A situação problema, ela deve ser bastante completa, com bastante informações, para que eles possam justamente saber do que estão falando. Na primeira reunião de grupo, que deve ser um grupo pequeno, então a classe pode, se for uma classe maior, pode ser dividida em grupos, ou então pode se adaptar essa metodologia para a classe toda. Na primeira reunião de grupos, o que a turma faz? Não é para resolver o problema, não é a metodologia de problemas não é para resolver um problema, é para procurar aprofundar, buscar questões para a aprendizagem. Vamos supor que eu colocasse um problema de falta de vagas na creche no bairro tal, assim, descrevesse bem o problema, tem que ser bem descrito. Tá? Colocasse o número de crianças que tem no bairro em idade de creche, a situação das mães, como é que é a escola, como é que é a falta de vagas, etc. Leva essa situação, problema, para um grupo. O grupo vai dizer o seguinte, vai começar a pensar, olha, nós não temos informações ainda, por exemplo, sobre o que diz exatamente a legislação, qual é o direito que a gente tem à creche. O direito à creche é só para a mãe que trabalha ou é para todas as mães? É um direito das mães ou é um direito das crianças? Então alguém fala assim, pois é, então a primeira questão de aprendizagem, o que nós primeiro precisamos aprender é sobre o direito à creche, tanto na Constituição, quanto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação Nacional, etc. E aí vai outra coisa que nós precisamos aprender sobre o bairro, não é essa questão socioeconômica, como é que é, nós precisamos aprender sobre a escola, enfim. Levantamos questões de aprendizagem. Aí vamos para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Levantaram 10 questões de aprendizagem, mas selecionaram 3, por exemplo. Selecionaram 3. Essas 3 questões, por exemplo, uma delas pode ser, vamos conhecer o direito à educação, o direito à creche. Vai fazer a pesquisa individual. Cada um vai lá, vai para a internet, vai para casa, abre a Constituição, abre a Lei de Diretrizes Básicas de Educação Nacional, vai ver o que elas dizem, vai estudar. Estudaram, voltam para a segunda reunião de grupo. Aí, cada um é chamado a se manifestar. E deve dizer, olha, aquilo que nós conversamos semana passada é o seguinte, a lei diz que a creche, a educação é direito de todos. Diz que o Estado deverá garantir
a educação em creches e pré-escola. Então, disse, o Estado deve garantir a todos educação em creches e pré-escolas, então todos têm direito à creche. Não diz lá se a mãe trabalha, se a mãe não trabalha. Não. A creche não é um direito da mãe, é um direito da criança. Não depende de mãe que trabalha. Não. Isso daí é lugar de assistência social que cuida da mãe que trabalha. A creche, ela foi integrada na educação, na estrutura da educação, porque ela faz parte da educação infantil, dividida em creche e pré-escola. Aí eles começam a conversar de uma forma sai do senso comum e vai para um nível mais elevado. E aprenderam de uma forma fantástica, para nunca mais esquecer. Tá? Se a segunda reunião de grupo não for suficiente, porque o tema é muito complexo, eles podem voltar para uma terceira reunião. Tudo depende do programa, depende de quantos temas são tratados num desses problemas, né? Aprendizagem baseada em problemas. Bom, vamos para um outro ponto. Aprendizagem híbrida, presencial e à distância. Gente, isso agora, olha, gravem isso. Blended Learning, aprendizagem híbrida. Não tenham dúvida. Nós, quando voltarmos para o novo presencial, né, nós torcemos e lutamos para que não demore tanto, né? Quando voltarmos para o novo presencial, não será mais a mesma coisa. Por quê? Porque alunos aprenderam, professores aprenderam a mexer com as tecnologias, as próprias tecnologias avançaram para poder dar conta desses desafios e avançaram de uma forma rápida e estão avançando ainda mais. Por exemplo, o Google Meet está prometendo até o final desse ano a legenda simultânea. O professor está falando e a legenda está aparecendo lá embaixo. Olha que maravilha! Imagina isso para as pessoas que têm deficiência, né? E podem ler o que o professor está falando. Tudo isso é a tecnologia, por causa desse desafio da pandemia, está tendo que dar respostas rápidas, né, para essa situação que nós estamos vivendo. Então, aprendam isso, aprendizagem híbrida. Eu tenho a impressão que vai ser a regra. A gente vai dar aula presencial, mas vai ter muito apoio às tecnologias de comunicação e informação, mandando material com antecedência, de vez em quando fazendo uma webconferência. Né? Imagina se o professor hoje não pôde estar presente, precisou ir para o congresso, mas ele pode dar aula, ele pode fazer uma webconferência, lá de onde ele está. Né? Tudo isso vai mudar muito a educação. E essa aprendizagem híbrida, ela pode ser síncrona, é o que estamos fazendo agora, eu estou aqui falando, vocês estão aí ouvindo, estão presentes, e pode ser assíncrona, de modo que aquela forma que o professor, por exemplo, coloca o material e os alunos, na hora que puderem, tá? Não é no mesmo tempo, na hora que puderem, eles vão ler, vão fazer as tarefas, vão postar as tarefas, etc. A atividade síncrona pode ser com presença física na escola, né? Todos estão lá na mesma sala, no mesmo horário, isso é uma aula síncrona presencial. O encontro síncrono à distância é aquele, como nós estamos fazendo agora, como uma webconferência, em que os alunos estão presentes juntos com o professor no mesmo horário. Isso também, certamente, vai ser muito comum. Como eu disse para vocês no início, nós fizemos hoje um simpósio de um congresso internacional de direitos humanos com sede em Coimbra. Fizemos de forma síncrona, online, pela internet. Vamos aqui um pouquinho adiante. Eu pedi para anotar para mim alguma coisa, mas no final nós vamos dar um tempinho também para isso. Eu não vou demorar muito mais, eu estou indo para os finalmente aqui. Eu estou só apontando algumas coisas. Vocês têm que ler o texto, pesquisar mais, etc. Tá? Mas aqui no chat, que eu agora não consigo ler, porque eu estou expondo, mas estão me dizendo que bastante gente está falando de uma exclusão maior por falta de acesso à tecnologia. Gente,
A base de tudo se chama desigualdade social, uma sociedade desigual. Essa é a base de tudo. A escola não vai resolver todos os problemas, porque os problemas estão fincados na desigualdade de um Estado capitalista como é o nosso. O que a educação pode fazer? Como é que nós vamos amenizar os efeitos dessa desigualdade? E um dos efeitos dessa desigualdade é a exclusão por falta de acesso. Isso é muito complicado. Eu sei que as instituições têm feito, tanto instituições públicas quanto privadas, têm feito esforços de inclusão. E nós temos que lutar para que esses esforços de inclusão sejam cada vez maiores, né? Cada vez mais abrangentes. Porque, senão, nós vamos piorar a situação. Dramatização. Shakespeare faz escola. Né? Foi um subtítulo que a gente deu aí. O teatro, a interpretação, eles são fundamentais para a educação e ensinam muito mais, muitas vezes, do que, né, uma aula expositiva, uma prova, etc. Vamos para mais um ponto. Esse aqui é muito pouco conhecido, que é o chamado aquário da aprendizagem. Ele funciona mais ou menos assim. Ó. Vocês estão vendo esse desenho aqui? No centro tem cinco cadeiras. Esta cadeira aqui, uma pergunta, se a Cristina puder ligar o microfone e responder para mim aí, uma pergunta. Quando eu movo aqui o cursor, aí no compartilhamento vocês acompanham o movimento do cursor para eu indicar o que eu estou falando ou não? Sim, acompanhamos. Se você quiser deixar o texto inteiro na tela, a gente mesmo amplia aqui. Mas vocês acompanham o meu cursor que eu estou movimentando? Acompanhamos. Sim, professor, dá para ver certinho. Ótimo, então tá. Então, vocês estão vendo aqui nesse desenho, eu acho interessante essa metodologia. Eu também, vou confessar, eu aprendi isso, aí eu fui estudar, eu não conhecia. Você tem aqui, por exemplo, 4 pessoas. Seria uma espécie de uma forma mais interessante do famoso seminário. Tá? Aqui no centro, isso chama aquário. Isso aqui no centro, como se estivesse no aquário. Tem 4 pessoas, as 4 aqui, são as que estudaram o tema, se aprofundaram. Essa cadeira aqui, que está em cima, está vazia. Está vazia. Por que essa cadeira fica vazia? Porque o mediador, que pode ser um professor, pode ser alguém que está aqui atrás, que está, de alguma forma, coordenando o trabalho no seu todo, vai anotando quem são aqui os participantes que querem sentar aqui no meio do Roda Viva para dar a sua contribuição, para discutir, para fazer perguntas, etc., para esses que estão aqui. Então, as pessoas se inscrevem e, de maneira bem organizada, elas vão se substituindo nesta cadeira que se inicia vazia. Ele faz as perguntas, ele faz a participação e volta para o seu lugar, e vem outro. E assim, quem quiser participar, vai participando. Se não conseguir participar na primeira aula, participa na outra, quer dizer, de alguma forma, vai conseguir participar. Esse é o aquário de aprendizagem. Gente, vocês vão vendo aí essas ideias e vão junta 2 ideias numa só, 2 metodologias numa só. Não é um negócio assim, ou é essa ou é aquela. O importante é saber que dá para fazer muita coisa interessante, envolvendo bastante gente para participar. No caso do curso de Direito, ou mesmo de outros cursos, de Sociologia, de Economia, tá? É possível fazer o júri simulado. É claro que no Direito é mais fácil, porque já é próprio, né? Do Direito, né? Do pessoal que atua no Direito, fazer o júri. Mapas conceituais. Quando eu estou falando aqui para vocês, vocês estão vendo letras, estão vendo... Poxa, mas... vocês viram que eu apresentei alguns mapas. O que são mapas conceituais? São esses desenhos que... vamos voltar aqui um pouquinho. Mapas conceituais são esses desenhos que, por meio deles, como esse aqui, por exemplo. Esse que eu mostrei aqui para vocês agora há pouco, do aquário da aprendizagem. Isso aqui é um mapa conceitual. Eu podia colocar algumas coisas escritas e tal. Aí eu olho este mapa,
Quando você olhar de novo esse mapa, se você ouviu minha explicação, você bate os olhos e você já sabe o que é um aquário de aprendizagem. Ele facilita a aprendizagem e facilita a memorização e a recordação daquilo que você aprendeu. Lembra aquele quadrinho que estava ali em cima, daqueles burrinhos para comer capinha? Aquilo é um mapa conceitual. Tá? E o mapa conceitual, nós vamos ver aqui, vai ter um exemplo aqui mais para frente, depois eu volto a ele. Essa metodologia aqui é aquela de pensar em equipe, né, e desenhar. Né? Você vai desenhar aquilo que você está pensando. Você vai construir assim, como se fosse digamos assim, um projeto de um arquiteto. O arquiteto vai desenhar uma solução para um ambiente. Você vai desenhar um pensamento, uma solução para um problema, para uma teoria, para alguma coisa que você precisa aplicar na educação ou na outra profissão que você exerce, etc. A utilização de games na escola ou educação lúdica. Educação lúdica, gente, é muito importante pelo seguinte: a aprendizagem não pode ser uma masmorra, não pode ser um lugar de sofrimento. A escola precisa ser um lugar de mais ludicidade. Hoje, as crianças já crescem nos games, né? Já crescem nas disputas, vencendo etapas e tal, e elas têm uma habilidade para isso que nós não temos. Né? Esse desafio eu não aceitei para aprender. Eu estou aceitando o desafio de aprender uma porção de coisa aqui na educação. Mas esse dos games de computador, olha, eu bati em retirada, como se diria isso numa guerra, né? Mas as crianças e adolescentes estão vivendo isso. Como é que nós vamos aproveitar isso em favor da educação? Isso que se chama, tá, educação lúdica. Esse daqui vocês conhecem, né? Muita gente já conhece, que é a chamada tempestade de ideias. Você lança uma questão, a gente colocou aí já, chuva de ideias ou festival de palpites. Todo mundo vai falando, não tem muita, assim, não precisa ter muita responsabilidade no que está falando, para não ter medo, para não ter vergonha, vai se anotando tudo até que acaba se tirando alguma ideia, alguma coisa brilhante do meio disso tudo, acaba surgindo uma pepita de ouro, né? Isso que é o tempestade de ideias. Grupo de verbalização e grupo de observação. Esse aqui é um pouco semelhante àquele desenho que vocês viram acima, que é o aquário de aprendizagem. Só que nesse aqui, não tem aquela pessoa que vai lá para a cadeira vazia, não. É como se fossem dois círculos. O círculo central é o círculo que verbaliza, é o círculo que expõe, é o círculo que fala, etc. O círculo de fora é o círculo que observa, é o grupo de observação. Depois, trocam-se os papéis. O grupo de observação vai para o centro e o grupo de verbalização vai ouvir, vai observar. E isso, para os estudantes, é muito importante, porque ele sabe que a hora que ele está observando, né, ele observa com crítica, com critério e tal, mas ele sabe que depois ele vai estar verbalizando. Então, ele tem que respeitar o que está verbalizando, porque depois ele vai para lá. Isso é muito bom, inclusive, para desenvolver o espírito democrático. A problematização. Eu vou passar aqui para o mapa conceitual, que fica mais fácil de... Olha aqui um mapa conceitual, que foi feito pela professora, do artigo que eu compartilho aí, né, que eu coloco o link. Olha aqui o mapa, a problematização. Na problematização, nós já temos um envolvimento maior dos alunos. Por exemplo, numa determinada comunidade, a escola está próxima de um riacho que está sendo assoreado, que está recebendo lixo, que estão cortando as árvores, etc. Então, qual é a realidade? Eles observam a realidade, a observação da realidade. Vão pensar sobre ela, vão explorar o problema, vão levantar pontos-chave, vão teorizar o que diz
a lei ambiental sobre isso, o que diz a biologia, o que diz a ciência sobre como cuidar desse riacho, como melhorar, como etc. Aí vem as hipóteses de solução. O que nós podemos fazer? Por que eu digo assim, o que nós podemos fazer? Porque na problematização, os estudantes, ou aqueles que estão pensando, eles se envolvem na solução do problema, diferente da metodologia do PBL, que apenas levantam questões de aprendizagem e aprofundam o conhecimento, saindo do senso comum para um conhecimento mais científico. Aqui não. Aqui é uma forma de intervenção na realidade. Uma escola aqui de São Carlos, por exemplo, educativa, tem lá um riacho que passa no fundo da escola, discutiu, estudou aquilo, tal, protegeu, cercou, cuidou, e discutiu com os alunos que é importante ter a mata ao redor do rio, e aí pegou lá uma rotatória, a própria escola, foram lá os alunos, plantaram, foram molhar, foram cuidar, e hoje tem lá naquela rotatória educativa, aqui em São Carlos, tem um bosque praticamente naquela rotatória. Foi intervenção, foi um método de problematização, que sai da realidade e acaba intervindo na própria realidade. Uma outra, apenas aqui é um equipamento praticamente, não é nem uma metodologia, é um equipamento que exige um aprendizado dos professores, que é a chamada lousa digital. Só que é o seguinte, gente, eu vou encerrar, já deu aqui o tempo, eu vou encerrar lembrando o que a gente falou lá no início. Adianta, por exemplo, eu ter a lousa digital, se o professor não sabe trabalhar com ela, ou não tem o que apresentar, se o aluno vai lá fazer um seminário com lousa digital, mas não tem o que fazer, não se preparou, a lousa digital, ela é boa, né? É ótima, mas ela exige uma grande preparação daquele que vai trabalhar com ela. Por fim, eu diria o seguinte, gente. Se eu tiver o melhor violino do mundo na sala da minha casa, ele não vai ter muito. Não vai servir para quase nada. Por quê? Porque eu não sei tocar violino. Não sei tocar. Não sei nem afinar as cordas. Agora, um violino, mesmo que não fosse o melhor do mundo, a casa do melhor violinista, fica uma maravilha do outro mundo. Então, gente, eu encerro dizendo o seguinte: metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias nós temos demais. Pessoas capacitadas para utilizá-las e para aproveitar bem. Essa é outra questão. Nós precisamos investir no aprendizado, precisamos investir, né, em como trabalhar com tudo isso, em como tocar este violino que está, muitas vezes, esquecido num canto da sala lá de casa. Então, é isso. Eu posso interromper o compartilhamento, né? Muito bem. Interromper o compartilhamento ou não? Ou demora um pouco? Não, professor, ainda está aparecendo. Tá, eu tenho que... Cadê a Michele? Tô aqui. Professor, pode ligar a câmera, por favor, que aí a gente tira o slide. Tá. Agora, deixa eu ampliar minha câmera aqui, que ela ficou pequenininha. Agora estou na câmera? Sim, estamos vendo o professor. E o slide? Também estamos vendo, mas eu vou diminuir ele aqui, só um minutinho. Isso. Vê se você consegue tirar. Pode tirar, Michele. Tá joia, eu vou tirar. Deixa eu apertar aqui no... Aê! Acho que eu tirei, não tirei? Ou não ainda? Ana Cláudia, né, que está coordenando, eu queria perguntar para ela. Ana Cláudia, se tem aí alguns questionamentos para apresentar, tem mais um tempinho.
Eu tenho mais uns 15 minutos, ainda que eu tenho aulas novas. Uns 15 minutos para... Oi, professor. A gente tem alguns questionamentos e o pessoal andou falando bastante aqui nos comentários da questão da inclusão, né, de alunos em sala de aula, de alunos com deficiência, né, com algum tipo de deficiência, a relação com as metodologias ativas, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Tá. O que mais? Olha, o pessoal está falando também de que as tecnologias são muito boas, mas que a gente precisa estar, como é que fala? Dominar isso, né? Porque essas técnicas, porque senão a gente acaba, né? Nem usaram esse termo, mas eu que estou colocando, a gente acaba fazendo um favor, né? Ao invés de um favor para o aluno, né? Então, eu acho que era isso. Agora a Priscila está falando que o artigo é excelente, muito pertinente o assunto, né, para a gente enfrentar na rede pública. O José Filho participou bastante também, ele é do Rio Grande do Norte, né? E que mais? Deixa eu ver aqui. Outra questão. Só um minutinho. Eles também falaram da questão do cognitivo, né, de uma abordagem cognitivista, esse tipo de metodologia. A Daiane comentou que a educação no Brasil é elitista, isso desde o Brasil Império, e agora a falta de acesso às tecnologias, internet de qualidade, divide ainda mais quem aprende e quem não aprende. O José Filho comentou que as tecnologias aproximaram as pessoas, mas infelizmente ainda temos grande número de analfabetos em relação à leitura. A tecnologia melhorou muito a situação da sociedade brasileira, porque temos cerca de 11 milhões de analfabetos no Brasil. Eu acho que é por aí, professor, é mais a questão dessa falta de acesso que muitas pessoas têm e a questão dos alunos com deficiência. Então, pessoal, eu acho o seguinte, olha, tudo isso nós temos que compreender dentro de um contexto de história do Brasil, história da educação no Brasil e uma compreensão da sociedade brasileira. História do Brasil. Quase 4 séculos de escravidão. E que a exclusão era um projeto, era um plano. Eu vou dizer para vocês, esse projeto chamado exclusão não deixou de existir ainda. Você ouve discursos, infelizmente, de dirigentes que são pela exclusão dos negros, dos indígenas, dos mais pobres, dos deficientes, etc. E agora, na pandemia do Covid-19, até exclusão dos idosos. Alguns dirigentes nacionais disseram assim, mas quem vai morrer são idosos. Quer dizer, como se idosos não significasse nada. Então, nós temos uma história do Brasil escravocrata que tem uma mentalidade de exclusão. Isso é um fato. A desigualdade social produz exclusão em todos os níveis. Não deixaria de fazê-lo na educação. Tudo bem. Aí, o analfabetismo, né, nós estamos ainda próximo aos 8%, mais ou menos, avançando. Não vamos também ser totalmente derrotistas. O século XX, gente, quando o pessoal dizia que antigamente a escola era boa, o século XX se iniciou com 85% de analfabetos. Na metade do século XX, né, lá por 1950, nós tínhamos 50% de analfabetos. Por volta de 1980, nós ainda tínhamos mais de 20 e tantos % de analfabetos. Hoje nós estamos na faixa dos 8%, mais ou menos.
Então, avançando. Mas ainda é muito. Por que 8% ainda é muito? Eu costumo dizer para os alunos, quando eu dou essa matéria de alfabetização dos adultos, né, do EJA, eu costumo dizer o seguinte: o que são 8%? 8% só, mas peraí. Se você juntar todo o Brasil, dividir em salas de aula de 100 alunos, em todas as salas do Brasil inteirinho, em cada sala, você vai ter 8 pessoas analfabetas, em cada 100. Gente, não é pouco. Não é pouco. Mas esse é o desprezo dessa sociedade escravocrata. Óbvio que desses 8%, a maioria é de negros, e tem a ver com os resquícios da escravidão. São pobres, muito pobres. Tem a ver com essa questão da profunda desigualdade social. E num Brasil onde só se fazem reformas para aumentar essa desigualdade. Então, nós somos realistas e nós temos que conhecer a realidade para lutar pela sua transformação. Né? E a questão do conhecimento que vem por meio das tecnologias, ele pode ser, né, de caráter cognitivista, pode ser de caráter participativo, pode ser de caráter transformador, histórico, pode ser até da pedagogia histórico-crítica. Eu posso conhecer mais e praticar mais a Paulo Freire, por exemplo, conhecendo via tecnologias. É claro que não é a tecnologia que vai resolver, tá? Mas nós podemos avançar com elas. Eu sempre fico pensando assim, aliás, o Sartre diz assim: não vamos ficar lamentando o tempo inteiro do que foi feito de nós. Vamos pensar o que nós vamos fazer do que fizeram de nós. É o que eu chamo também de teoria da brecha. Vamos achar o caminho para levar a transformação social, a mudança social, porque desses caminhos que são possíveis para a gente hoje. Se nós estamos na educação, temos um espaço grande para fazer esse trabalho. Está tudo bem. Isso, eu não sei se tem mais alguma questão, dá uns 5 minutinhos ainda. Ana Cláudia, vocês querem colocar mais alguma coisa? Ana Cláudia, Cristina? O pessoal está colocando bastante sobre a questão da exclusão escolar, do analfabetismo, né? Acho que é isso. Cris, você quer colocar alguma coisa? Eu só queria reforçar que esse trabalho que ele teve que apresentar, né, de uma forma mais rápida, foi um levantamento que a gente fez de algumas estratégias a serem utilizadas no ensino. Tem algumas que a gente pode adaptar facilmente para crianças, para adolescentes, e tem outras que já são mais difíceis. Porém, é importante que a gente vá, como docente, como professor, como alguém que quer atuar na educação, colecionando estratégias, porque a cada realidade que a gente for enfrentar, a gente tem que ter um repertório. Esse repertório, hoje, com muito mais ajuda, né, da internet, de instrumentos, além dos livros, né, os livros são importantíssimos. Porém, o acesso rápido, muitas vezes, da internet para as pessoas, né, que estudam, auxiliam muito na hora de propor uma estratégia para uma aula. Então, é como se fosse assim, um levantamento que nós fizemos de algumas. E vocês viram que tem nomes aí em inglês, mas isso são coisas antigas, são formas, não é nada atual, não é nada novo. São formas que as pessoas vão encontrando e vão registrando e socializando com os outros. Vem um lá, um belo dia, e põe um nome pomposo e chama isso de metodologias ativas.
Mas o importante que eu acredito que para ficar para a gente é isso. É o momento que a gente, alguns podem ver algumas pela primeira vez, outros já vivenciaram, mas o objetivo maior é esse, né? É trazer uma contribuição para que a gente vá colecionando ao longo dos nossos estudos e da nossa vida estratégias e saber que não existe só uma forma de ensinar e aprender. É isso. Então, tá ótimo. Eu vou encerrando aqui, então, Ana Cláudia, depois você faz aí o encerramento. Eu vou encerrando dizendo o seguinte. Gente, aquele violino que está lá abandonado no canto da sala, atrás do sofá ou na estante, é para a gente pegar e começar a tirar dele uma música bonita. Assim, são todas essas técnicas, estratégias, meios, pedagogias, didáticas, metodologias, etc., para a educação. Juntando tudo isso com a tecnologia, que está aí hoje cada vez mais aperfeiçoada para a gente utilizar. Mas quem vai utilizar bem são aqueles que dispõem a aprender a tocar esse violino. Uma boa noite para todos, obrigado pela atenção. Eu sei que vocês têm condições de serem excelentes educadores. Boa noite. Boa noite, professor João, muito obrigado, foi muito rico, né? Um tema tão importante para a gente na nossa atualidade, né? Eu quero agradecer demais o carinho e a atenção do senhor e da Maria Cristina com o nosso simpósio. Muito obrigada, viu, professor? Pessoal, eu agradeço, então, a vocês, muito obrigado pela presença de todos. Nós tivemos uma excelente aula hoje, né? O professor João falou com propriedade sobre o tema, né? Amanhã nós temos mais uma palestra com a professora Roseli, que irá falar sobre a violência contra as mulheres, né? Que é um tema também muito importante e que, né, a violência contra a mulher aumentou muito nessa pandemia, né? Então, eu acho que vai ser uma excelente palestra também, tá? Quero agradecer a Maria Cristina, o professor João, a Michele. Cadê a Michele? Que está... Aqui, só outra Ana Cláudia. Que está aqui dando suporte técnico, né, porque apesar da gente estar discutindo sobre essas metodologias ativas, eu tenho muito que aprender ainda, tá? Então, a Michele me socorre quando eu preciso, não, eu sempre preciso, né? Então, ela sempre por aqui. Então, é isso, gente. Até amanhã, boa noite, obrigada. Não deixem de assinar a lista de presença, tá? E depois nós enviaremos os certificados para vocês, tá bom? A gente vai enviar de acordo com o preenchimento de vocês, tá bom? Pessoal, boa noite, muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, por favor, mandem e-mail, tá bom? Obrigada, até amanhã. Um beijo, gente, boa noite. Tchau, tchau.